Boa noite a você que acompanha a TV Canção Nova. Este é o programa Além da Notícia, agora em novo dia e em novo horário. É um prazer grande chegar até você. O nosso programa tem o propósito de apurar e discutir os fatos, a atualidade. Hoje nós vamos fazer um balanço da Conferência Rio+20, que aconteceu recentemente em nosso país, de 13 a 22 de junho. O que falar sobre a Rio+20? Primeiro, uma conferência da ONU sobre desenvolvimento sustentável, mas que tratou de vários temas. Por exemplo, como crescer economicamente, tirar pessoas da pobreza e preservar o meio ambiente, um desafio para as nações do mundo. E para conversar sobre este assunto, nós temos aqui um convidado especial, Padre Ari Antônio dos Reis, assessor da Comissão Episcopal Pastoral para o Serviço da Caridade, Justiça e Paz da CNBB, que integrou a comissão da CNBB presente na Conferência Rio+20. Padre Ari, bem-vindo, prazer tê-lo aqui. Boa noite, Ronaldo. Uma saudação a todos os que nos acompanham pela rede Canção Nova. E é um prazer estar aqui para dialogar sobre esse momento muito marcante na vida do Brasil e certamente na vida de toda a humanidade, pelas reflexões que trouxe para todos nós. Como é que este gaúcho da Diocese de Passo Fundo participou e esteve presente junto com toda a delegação brasileira, isto é, da CNBB, na Rio+20, do que o senhor participou? Num diálogo com a presidência da CNBB e o Conselho de Pastoral, nós acordamos, combinamos que a CNBB estaria presente na Rio+20, que é a Conferência dos Estados, e também na Cúpula dos Povos, que foi o encontro da sociedade civil, através de duas comissões. A Comissão Episcopal para o Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz e a Comissão para o Ecumenismo e Diálogo Interreligioso. Então, nós estivemos presentes nesses dois eventos, representando a CNBB, mas também acompanhando as atividades e até realizando atividades durante esses eventos. Foi uma presença importante para a CNBB e nós tivemos ali a oportunidade de escutar as diferentes representações e opiniões sobre a questão climática, a questão do desenvolvimento dos povos, mas também emitir a opinião, a caminhada da Igreja, que já tem uma longa história refletindo esses temas importantes e necessários para toda a humanidade. Poderíamos perguntar por que a Igreja estava presente no evento como este? É praxe? Ela foi convidada ou ela manifestou o desejo de estar? A presença da Igreja na Conferência Rio+20, eu poderia lhe colocar que ela aconteceu em duas dimensões. No primeiro momento, com o representante do Vaticano, ali na pessoa do Dom Cardeal de São Paulo, Dom Odilo Scherer, como legado do Papa, participando como delegado. E também o representante do Vaticano na ONU, observador permanente, que ajudou na construção de todo o documento da Conferência Rio+20, mas também participou do evento em si. Uma segunda dimensão da participação foi a nossa presença enquanto membros, representantes da CNBB, no processo da Rio+20, participando das diferentes atividades que eram propostas, aquilo que eu falava antes, refletindo, escutando, tendo a oportunidade também de emitir opiniões. Então essa foi, digamos, uma grande dimensão, a nossa presença na Rio+20. Também participamos da Cúpula dos Povos, através das duas comissões que eu havia mencionado anteriormente. Nós realizamos algumas mesas de diálogos, oficinas, porque a temática ambiental, ela tem essa necessidade, traz para nós a necessidade de conversarmos sim a nível de representação dos estados, dos governantes, mas também estarmos presentes nos espaços que a sociedade civil construiu para refletir a temática ambiental. Então, eu diria que foi uma participação bastante densa e extremamente exigente para quem lá esteve. Por isso, teremos muito o que conversar. Nós também convidamos para estar aqui hoje um representante do Itamaraty, que é o
Ministério representante brasileiro, Ministério brasileiro que trata de relações e de assuntos internacionais. Lamentavelmente não tivemos uma resposta e aguardamos até os últimos minutos para ter uma resposta se o Itamaraty enviaria alguém. A conselheira Lilian Chagas não foi capaz de nos dar uma resposta quanto ao convidado que teríamos aqui, que fizemos questão de tê-lo aqui. Por isso conversaremos hoje somente com o padre Ari Antônio dos Reis. Padre Ari, o documento final da Rio+20, ele no primeiro momento bastante criticado, no segundo momento bastante elogiado. O porquê da polêmica em torno desse documento que, numa avaliação final, muitos dizem, não mudou em nada, não trouxe novidade alguma. O que nós podemos falar desse documento? Primeiro momento é preciso nós sermos muito explícitos, né, que esse documento ele foi construído por muito tempo. Foi um documento que ele é fruto, poderíamos dizer, de um consenso, né, porque ali estavam várias representações e toda a diversidade dos estados tentando construir um documento minimamente, digamos, comum e aceitável de parte de todas as nações. E nos dias de hoje, construir um consenso não é fácil, né? Porque são muitas dimensões que estão em jogo, são muitas compreensões de desenvolvimento, de cuidado ambiental, de cuidado dos povos que estão ali presentes. E tem opiniões diferenciadas, com certeza. Então, esse documento, digamos, o texto em si, poderíamos dizer que foi uma pequena vitória, porque ao menos se apresentou algo concreto. Aqui nós temos um texto que representa todo esse processo de construção que se iniciou antes mesmo do evento Conferência Rio+20. Isso aí acho que é importante nós salientarmos. No segundo momento, o documento, poderíamos dizer sim, que ele poderia ter avançado muito mais. Se olharmos 20 anos atrás, a Conferência Rio 92, né, toda a construção que aconteceu, esse documento publicado agora durante a Rio+20, ele poderia ser mais ousado. E muitos partilham dessa opinião, né? É um pouquinho dessa falta de ousadia do documento, dessa provocação salutar que ele poderia ter feito a todos nós, enquanto cidadãos do mundo, mas também uma provocação a todos os chefes de nação. Porque nós, enquanto pessoas, indivíduos, nós temos a responsabilidade de cuidar da nossa casa, do meio ambiente. Agora, os chefes da nação também têm essa responsabilidade, né? Eu queria até destrinchar um pouco melhor isso. Nós tivemos ali 190 nações presentes, com seus representantes. Nós temos ali tivemos culturas das mais diversas, governos dos mais diversos, muitos preservando os seus posicionamentos, e posicionamentos que podemos chamar também de interesses particulares. Com certeza. E em meio a tudo isso, a gente tem a diversidade de pensamento que envolve a todos nós. Os pontos mais polêmicos que causaram mais discussões quanto a esse documento, quais teriam sido? Eu poderia te citar 3 dentro de um leque de pontos polêmicos, né? Acredito que o primeiro deles foi uma metodologia, um caminho para o enfrentamento da pobreza, né? Esse ponto, acreditamos que foi uma lacuna, até porque esse posicionamento, devemos enfrentar a pobreza no mundo, que é muito grande, né? Ele traria exigência de parte das nações desenvolvidas, as nações que já têm um histórico mais estruturado de economia, né? Então, foi um ponto polêmico. E aí estão, por isso dizer, alguns países cobraram, né, um posicionamento da conferência no sentido de apontar um caminho para o enfrentamento da pobreza no mundo. E esse caminho não surgiu? Ele ficou muito genérico, o tema entrou, mas acreditamos que ficou genérico. Olha, nós temos pobreza no mundo. A pobreza é um problema sério para toda a humanidade. Como nós vamos enfrentar a pobreza? Essa segunda pergunta, ela poderia ter sido respondida com mais consistência. Ainda nesse primeiro ponto, a pobreza, foi aí que houve também uma grande insatisfação de muitas nações, porque se desejava criar um caixa único
um fundo para se enfrentar a pobreza mundial e os países mais ricos não toparam. Claro. É aquela velha questão que aparece na nossa tradição cristã, né? Quer dizer, o aspecto da partilha. Aqui aparece o aspecto da partilha, quer dizer, como que eu vou contribuir para que aquele cidadão, aquela pessoa que passa numa situação de pobreza, de miséria, que está com sua vida ameaçada, né? Para que ela saia dessa situação. Acho que ali foi uma espécie de uma barreira, né? E você se expressou bem. Esses países não fizeram essa opção de enfrentar essa situação. Né? E aí a gente chega a mais um outro ponto em comum que há também no cristianismo. Geralmente os mais pobres partilham mais. Com certeza. Porque, por exemplo, foram os países emergentes aqueles que se dispuseram a criar este fundo. Os países emergentes e os mais pobres. Os mais ricos não quiseram entrar na partilha. Com certeza. Aí se nós olharmos na história de como que isso foi se construindo no mundo, né? O fato de alguns países estarem com desenvolvimento muito avançado e outros estarem na linha da miséria, acredito que essa discussão também deveria ter entrado, né, na conferência. Quer dizer, por que alguns, e aí aparece novamente a tradição cristã, por que alguns acumularam tanto, né? E por que alguns vivem numa situação de pobreza, com boa parte da sua população na miséria? Então, essa reflexão poderia ter entrado com certeza. E, é claro, no segundo momento, eu insisto, uma proposta concreta, real, de como enfrentar o problema da pobreza no mundo, como ajudar esses países que vivem ameaçados pela miséria, pela pobreza, a superar as suas situações internas. Né? E acreditamos que existem condições materiais, práticas, existiam para se fazer isso, mas não se fez opção. Né? Quer dizer, existe alimento no mundo para todos. A desculpa teria sido a crise econômica que passa hoje, porque passa hoje a Europa, porque passa hoje os Estados Unidos, que não saiu da recessão ainda. A desculpa poderia estar nesse campo aí? Eu acredito que a crise econômica, ela não é uma desculpa eficaz, consistente. É aquilo que eu dizia, dinheiro existe finança circulando no mundo. Existe também alimento. Por quê? Qual é o problema? O problema é que a alimentação, esse bem sagrado, na história de toda a humanidade, a alimentação se tornou uma moeda. Ela perde esse caráter que os povos antigos nos legaram de um bem sagrado porque ajuda o ser humano a se manter, e ela se tornou moeda, mercadoria, objeto de negócio. Então, se é objeto de negócio, não existe a partilha. A questão da finança, da crise financeira, a crise financeira existe porque se fez uma opção de administração dos bens da humanidade. E essa opção está se revelando equivocada. Ela pode ser uma desculpa, mas é uma desculpa que não se sustenta. Né? A crise, ela é uma crise de administração, de uma forma que se encontrou na história, de se gerir os bens da humanidade e uma forma que está se revelando equivocada. Né? Seria o escape do momento, né? A válvula de escape do momento. Muito bem. É claro, não podemos negar a gravidade dessa crise. Eu acho que ela está aí, todo dia nós estamos escutando nos noticiários situações deste ou daquele país difíceis por causa da crise, não podemos negar a gravidade, né? Agora é preciso colocar essa crise que está aí dentro de um contexto maior que foi a forma colocada até como hegemônica de se gerir os recursos financeiros do mundo. Padre, o senhor disse que são 3 pontos polêmicos. Falamos até agora do primeiro, a pobreza. O segundo ponto que o senhor elenca como um dos polêmicos também nessa conferência, que deixou insatisfação. O próprio conceito de economia verde, né, que está ali. Economia verde é um tema que ele foi aparecendo aos poucos na construção da Rio+20. Por que esse ponto é polêmico? Nós tivemos oportunidade de participarmos lá da Cúpula dos Povos. E na Cúpula dos Povos, os diferentes grupos, e lá também havia uma diversidade muito grande, né? Eles tinham um posicionamento muito explícito no que diz respeito à economia verde. Aí que está a polêmica. Por quê? Porque a economia verde, no primeiro momento, nós podemos compreender, sim, como uma forma diferenciada de gerenciar
de trabalhar a relação do ser humano com o mundo, né? Seria uma forma, digamos, respeitando aquilo que a natureza dá. Isso, digamos, de uma forma bem geral. Mas por trás dessa questão da economia verde, há algo que toda a sociedade precisa refletir, que é a mercantilização dos bens da natureza. Esse é um problema sério, quer dizer, seria um outro caminho, uma outra metodologia que o sistema econômico, que o sistema capitalista encontra para se preservar, para fazer o seu processo continuar a sua caminhada, mas, no entanto, mercantilizando aquilo que é dom, que é graça de Deus, são os bens da natureza. E aí entrou certamente a discussão de como manter os países, permitir que os países continuem avançando, crescendo economicamente, sem a degradação da natureza para que isso ocorra, não é verdade? Para que isso ocorra, né? E aí aparece a relação entre os países que estão construindo o seu desenvolvimento e os países que já são desenvolvidos, né? Então, a economia verde, ela entra um pouquinho nesse debate e ela é polêmica, inclusive o próprio documento, precisaríamos até olhar com mais atenção, ele não define bem o caminho da economia verde. Se não definiu bem é porque existe muita polêmica nessa construção, né? Mas é nossa tarefa enquanto sociedade, é a tarefa da Igreja Católica e das outras igrejas que também marcaram a presença lá, estarmos muito atentos dos desdobramentos dessa proposta de economia verde, para ver se de fato ela vai contribuir nessa relação nossa com o ambiente, que deve ser uma relação de respeito, de atenção, respeitando os direitos da terra, ou se é um caminho diferenciado, né, de manutenção desse processo que até agora se revelou eficaz e que contribuiu para a degradação do meio ambiente. Daqui a pouco a gente volta a falar também sobre esse assunto, mas eu quero só deixar aqui para o próximo bloco o seguinte. Há pouco tempo, há bem pouco tempo, passou a fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia, a questão da reciclagem de lixo, preocupação com poluição, desmatamento da Amazônia, incentivo para a economia de água. A gente fala sobre esse assunto daqui a pouco no próximo bloco. Continuaremos aqui com o Padre Ari, hoje nosso convidado do Além da Notícia. Até já!